Você já ouviu a frase América para os americanos? Ela parece defender a liberdade, mas na prática mudou o destino de todo o continente. Hoje você vai entender o que foi a doutrina Monroe e como ela abriu caminho para o imperialismo dos Estados Unidos. No início do século XIX, a América estava mudando. Vários países da América Latina tinham acabado de conquistar sua independência. O Brasil, o México, a Argentina, o Chile, a Colômbia, mas essas nações ainda eram frágeis. Enquanto isso, a Europa saía das guerras napoleônicas. Em 1815, no Congresso de Viena, as monarquias europeias se reorganizaram. Prússia, Áustria e Rússia formaram a chamada Santa Aliança, com o objetivo claro: defender as monarquias, combater a revolução e recuperar colônias perdidas. Ou seja, havia o risco da Europa tentar reconquistar a América. Diante desse cenário, em 2 de dezembro de 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, fez um discurso ao Congresso. Nesse discurso, ele anunciou que ficaria conhecido como Doutrina Monroe. A mensagem era direta: a América não aceita mais a interferência da Europa. O slogan ficou famoso: América para os americanos. Na teoria, parecia uma defesa da liberdade. Na prática, era o início de uma nova hegemonia. A doutrina Monroe se baseava em 3 pontos principais. Primeiro, nenhum país europeu deveria criar novas colônias na América. Segundo, a Europa não deveria interferir nos assuntos dos países americanos. Terceiro, os Estados Unidos prometeram não se envolver nas guerras europeias. Ou seja, vocês ficam no seu continente que nós ficamos no nosso. Mas essa neutralidade tinha um detalhe escondido. Por trás da doutrina Monroe existia uma crença poderosa: o destino manifesto. Essa ideia dizia que os norte-americanos foram escolhidos por Deus para dominar e liderar a América. Acreditavam que sua cultura era superior, sua democracia era modelo e seu sistema devia se espalhar. Expandir não era opção, era missão divina. Com essa mentalidade, os Estados Unidos começaram a crescer. Primeiro, para o oeste. Tomaram terras indígenas, anexaram territórios do México e chegaram ao Pacífico. Depois olharam para o Caribe e a América Central. A doutrina Monroe virou justificativa política. No fim do século XIX e início do século XX, a doutrina mudou de tom. Não era só mais discurso, virou ação militar. Entre 1891 e 1912, os Estados Unidos interviram em Cuba, Haiti, Nicarágua, Venezuela, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Colômbia, Porto Rico, sempre com o mesmo argumento: estamos protegendo a democracia. Em 1898, os Estados Unidos entraram em uma guerra contra a Espanha e Cuba. Diziam estar ajudando os cubanos. Venceram, mas impuseram a Emenda Platt. Essa emenda permitia intervenção militar dos Estados Unidos, controle político e base em Guantánamo. Cuba era independente só no papel. Em 1913, os Estados Unidos apoiaram a separação do Panamá da Colômbia. Em troca, o direito de construir o Canal do Panamá, uma das obras mais estratégicas do mundo. Controle comercial, controle militar, controle geopolítico. O que começou com proteção virou dominação. A doutrina Monroe passou de defesa continental para imperialismo. Ela abriu caminho para a influência econômica, pressão política, intervenções militares, golpes apoiados, bases estrangeiras. Até hoje, a doutrina Monroe influencia a política externa dos Estados Unidos. Tais de crises na América Latina, intervenções indiretas, pressões diplomáticas, sanções econômicas. A ideia de América para os americanos nunca desapareceu, apenas mudou de forma. A doutrina Monroe nasceu como promessa de liberdade, mas se transformou em instrumento de poder. Defendeu a América ou colocou o continente sob uma nova dominação? Essa pergunta é que a história ainda debate.